Quando discutimos o problema na sociedade, o argumento mais frequente é o da falta de investimento. Não sem motivo. O aluno do ensino fundamental recebe o equivalente a $3.800 por ano, 44% da média dos países da OCDE. O mesmo acontece no ensino médio. Gastamos 41% da média dos países desenvolvidos. Mas o problema não deveria ser a falta de recurso. O percentual do PIB brasileiro que sai dos cofres públicos para financiar a educação chega a ser de quase 6%, totalizando mais de 100 bilhões de reais. Esse número não está abaixo do padrão da OCDE, pelo contrário, é 30% maior que a média. A pergunta que fica é: por que gastamos tanto na educação brasileira e tão pouco chega no ensino de base? Inclusive, um argumento muito comum que os professores usam para justificar o problema da educação é a falta de investimento. É como se o dinheiro investido na educação, seja através da porcentagem do produto interno bruto, seja através de royalties do petróleo, fosse resolver a questão do método, não é exatamente a falta do dinheiro. E a gente tem alguns estudos que falam sobre isso. Uma pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, a Joana Monteiro, escreveu um artigo que se chama Gasto Público em Educação e Desempenho Escolar. E nesse artigo ela compara municípios que receberam recursos dos royalties do petróleo para a educação com municípios que não receberam. E a conclusão é que não houve melhora na qualidade da educação. Exatamente porque não é uma questão de dinheiro. É claro que se você sucatear as escolas ao ponto de não ter infraestrutura, de não ter quadro, de não ter livro didático, você vai ter problemas para educar as crianças. Mas não é esse o estado de coisas em que nós estamos. Mesmo que se injete, e se injetou muito dinheiro na educação nos últimos anos, principalmente na educação superior, isso não vai resolver. E a prova é o resultado das duas últimas décadas da educação. O investimento em educação crescendo e a qualidade descendo cada vez mais. Os professores, quando falam sobre dinheiro, na verdade estão também querendo falar sobre valorização, sobre salário. Eu acho muito complexo esse discurso porque você vê que os professores só fazem greve por causa do salário, sempre por causa do salário. E eles fazem essa greve dizendo que a motivação dela é a qualidade da educação. Então, é como se a escola, o sistema educacional existisse para o professor e não o contrário. O professor é que existe para a escola e a escola existe para a comunidade. Então você tem uma pequena inversão. E também é como se o professor estivesse dizendo: eu não dou aula direito, eu não educo essa criança porque eu não recebo o salário que eu quero. Isso é muito complexo. Bom, você tem que lecionar para o seu... Você tem qualificação? Você é um bom professor? Se você é um bom professor, dê uma boa aula. O seu salário, sendo bom ou ruim, não deveria interferir na sua capacidade de lecionar, de alfabetizar uma criança, de transmitir um conteúdo de uma forma atrativa, de fazer o aluno se interessar, de conseguir fazer ele aprender, ter um bom resultado nas provas. Da arrecadação aos alunos, o orçamento sofre fortes pedágios da administração pública. Os péssimos índices da educação brasileira não parecem ter assustado o Brasil nos últimos anos. A prioridade do orçamento brasileiro é outra frente da educação, as universidades. A educação superior ela recebeu muito mais investimento per capita já desde a ditadura. Havia uma percepção de que investir, educar a classe média para ter lideranças, para ter funcionários públicos de qualidade, que era importante. Tá? O Brasil nunca teve essa preocupação de educar a base. O ensino superior no Brasil, regulado pela LDB, é oferecido tanto pela iniciativa privada quanto pelo Estado. São 299 instituições públicas e 2.238 privadas. Ambas passam por uma grave crise. Infelizmente, somos um anão científico aos olhos do resto do mundo. O governo do PT priorizou o investimento no ensino superior. O orçamento foi triplicado, saindo de 17 para 51 bilhões. O número de mestrados e doutorados aumentou em mais de 300%, mas os resultados desse dinheiro e dessas pesquisas não vieram. Importante lembrar que tudo isso é decorrente de uma decisão que nós tomamos. Ou seja, eu não esqueço nunca de dizer para os meus ministros: quando se tratar de educação, eu não quero que vocês utilizem a palavra gasto. Educação é investimento. É por isso que nós triplicamos o orçamento de 33 bilhões para 104 bilhões. Junto com Lula, triplicamos os investimentos em educação. Por isso, tem de gastar dinheiro com educação. Não há milagre. Então, o que aparece
nas propagandas da esquerda, que domina a grande mídia, assessorias de imprensa das universidades. É isso que as nossas universidades estão entre as que mais produzem artigos no mundo. Isso é verdade. Só que eles vendem quantidade como se fosse qualidade. A USP está a 8ª melhor universidade do mundo. Isso é uma mentira. A USP ela não é a 8ª melhor, é a 8ª maior. Eu não tenho nada contra a USP, eu estudei na USP, fiz parte do meu doutorado na USP. Agora, a gente tem que falar a verdade. Se a gente quer curar uma doença, o doente ele tem que ser informado da sua doença. É o que acontece na universidade brasileira. Ela está doente, muito doente. De fato, em quantidade, USP está em 8º lugar. Mas se a gente pega a posição no ranking de 2018, a Universidade de São Paulo está em 780, tá? Então, se você pegar a lista das 1000 maiores universidades do mundo e for passando lá no mouse, é uma experiência que causa dor. Você não encontra em nenhuma universidade brasileira. Você chega na 710, você encontra a Universidade Federal de Santa Catarina no ranking de 2018. Em algumas áreas a gente está caindo ano a ano em relação ao primeiro lugar do mundo, né? Quer dizer, o Brasil investe muito e, apesar disso, o impacto cai. Se for uma lista de 70 países, por exemplo, a gente está em 58 em impacto, né? E muita gente me critica e fala, mas você está comparando com a Singapura. Singapura é uma potência, todo mundo sabe. A Suíça, ou a Dinamarca, né? E a América Latina? Em que lugar a gente está na América Latina? Em que posição você acha que vai estar o Brasil? De 12 países. Antepenúltimo lugar. A gente só está na frente de Cuba e da Venezuela. Venezuela por razões óbvias, né, do desastre do país, né? E Cuba tem sido sempre o último lugar da América Latina. Então, não é porque a gente está comparando o Brasil com outros países desenvolvidos que nós estamos abaixo.